Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Espero que você esteja bem onde você esteja e quando você esteja. Hoje é o dia da nossa sexta aula. A gente vai tratar sobre o comitê gestor. No início do nosso curso, lá quando nós falamos sobre o IBS e o CBS, a gente falou que o IBS estava unificando dois tributos, tanto o ICMS quanto o ISS, um do estado e o outro do município. Né? A primeira visão, a gente olha para esse IVA e pensa que vai estar sendo simplificado, né? Nossa, poxa, dois tributos estão sendo reduzidos a somente um. Mas será que está simplificando realmente? Será que realmente está havendo uma simplificação? Porque assim, quem vai administrar, quem vai gerir, como vai funcionar a arrecadação? O estado do Paraná vai brigar com o município de Curitiba? O estado de São Paulo vai brigar com o município de São Paulo? O comitê gestor vai vir justamente para resolver essa situação. Ele é um órgão que está sendo criado pela reforma tributária, pelos nossos legisladores, que eu pessoalmente acredito que ficará baseado em Brasília e será composto, como prevê a nossa reforma tributária, por representantes dos estados e representantes dos municípios. Esses representantes serão divididos em 27 para um, 27 para outro. Poxa, Adão, não entendi. Ficou esquisito isso daí, não entendi. Vamos lá. O estado do Paraná vai escolher um representante seu, seja um servidor, um político, um profissional com notório conhecimento, vai indicar para representar os interesses do Estado dentro desse comitê. Agora, outro representante pelos municípios do Estado do Paraná também será indicado. Ou seja, nessa leitura, nesse exemplo, o Estado do Paraná terá dois representantes no comitê de gestor. Um representando efetivamente o Estado e o outro estará representando ali um conjunto de municípios do Estado do Paraná. Perfeito? Essa vai ser a composição do comitê gestor. Mas o que o comitê gestor vai fazer, Adão? Todas essas 54 pessoas vai resolver o mundo? Não, claro que não. Esse vai ser mais um órgão, provavelmente baseado em Brasília, volto a repetir, que terá seus analistas, seus técnicos, seus gabinetes. Vai demandar toda uma estrutura para fazer o quê? Fazer a administração do IBS, assim como foi adiantado na nossa outra aula. E quando a gente diz administrar o IBS, a gente está falando aqui em uniformizar a interpretação do IBS. Né? Mas o que é isso, Adão? Esse ponto de uniformização a gente pode ler junto com o ponto que eu coloquei lá embaixo, contencioso tributário. Quando o texto da reforma tributária saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado fez uma alteração relevante que foi mantida, que era: o comitê gestor não pode legislar sobre o IBS, porque senão é muito poder para um órgão. Legislar cabe ao poder legislativo, né? E quando eu falo legislar aqui eu estou falando em normativas, né? Instruções, decretos e tudo mais. Mas voltando, né? Quando a gente fala em uniformizar a interpretação do IBS, e a gente tem que ler o contencioso, a gente está tratando o quê? Tudo o que vir a ser discutido do IBS, quando ele surgir com a lei complementar, lá conforme a gente falou na nossa segunda aula, que a gente tratou do processo legislativo e falamos da lei complementar, a gente viu que detalhes, minúcias, procedimentos, características serão definidas em lei complementar, e isso provavelmente vai gerar dúvidas, vai gerar contencioso, vai gerar autos de infração, vai gerar pagamento a maior, e esses procedimentos vão ser todos definidos dentro do comitê gestor. Ele é quem vai julgar esses autos, essas discussões, e vai ter que uniformizar a interpretação do IBS. Conforme as coisas vão acontecendo, sempre que elas se repetirem, o comitê gestor terá que ter a sua posição. A outra situação, e talvez mais importante, o que mais interessa aos estados e aos municípios, será competência do comitê gestor a arrecadação e distribuição do IBS. É o comitê gestor que vai encaminhar para você, contribuinte,
vai encaminhar lá para você, empresário, encaminhará para você, controller, gerente contábil. É para você que vai, o comitê gestor que vai encaminhar o GIVA. Como eu brinquei lá na nossa primeira aula, na primeira aula que eu tratei do IVA, que vai mandar guia para fazer o pagamento. É ele que vai fazer essa arrecadação, receberá esses valores, fiscalizará os valores, vai realizar a autuação e posteriormente a isso vai fazer a distribuição entre os estados e os municípios. Feito isso, eu preciso destacar para vocês aqui algumas características que são bem importantes para a gente ter conhecimento em relação ao comitê gestor. O comitê gestor vai ter sim muito poder na mão. Ele vai ter na mão a arrecadação toda dos estados e dos municípios brasileiros. Então, ele não pode fazer isso à torta e à direito, pessoal. Eles têm que ter uma fiscalização. Tem que ter órgãos em cima, que aqui, inclusive, eu deixo destacar, né, que são os tribunais de contas dos estados e dos municípios. Vai competir a eles a ficar olhando ao comitê gestor e vendo se está tendo uma arrecadação correta, se as autuações estão sendo feitas de forma correta, como vai funcionar esse procedimento dentro do Tribunal de Contas, dentro do comitê gestor. O Tribunal de Contas vai acompanhar se os procedimentos administrativos do comitê estão sendo cumpridos sem que haja prejuízo aos estados. E obviamente que toda essa fiscalização, gente, em parte aquilo que lhe compete. O município de Curitiba não vai fiscalizar a arrecadação do município de Ribeirão Preto, do município de Porto Alegre. Isso vai ser competência de cada uma, né? Então é assim que vai funcionar, né? O comitê gestor não terá essa liberdade total e restrita. E também qualquer discordância, discussão que ocorra entre municípios e entre estados dentro do comitê gestor, seja em arrecadação, seja em distribuição, seja em autuações, vai caber ao STF resolver esse assunto. Será de competência federal direta essa discussão, né? Então, o Estado e o município que eventualmente venham a divergir sobre algum assunto, levará ao STJ para decidir a temática. Alguns outros pontos que é bastante importante a gente ter conhecimento em relação ao comitê gestor é a independência do comitê, né? É uma independência quase que plena, né? Me permito assim dizer, né? Que conforme eu destaquei ali no slide, é técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Mas o que isso quer dizer, Adão? Quer dizer que, a grosso modo, entre grandes aspas, a gente pode falar que o comitê gestor ele é independente. Ele vai poder olhar para a sua administração e definir quantos funcionários são necessários para apresentar um trabalho adequado, receber um orçamento e definir os salários daqueles servidores, olhar para os trabalhos que estão sendo desempenhados tecnicamente, da parte de estudo e administrativa, e aplicar a melhor forma que ele entender. O comitê gestor não vai estar sujeito à presidência da República, ao Poder Judiciário ou ao Poder Legislativo. Ele vai atuar independente para esses pontos, por motivos óbvios, né? Agora, outro ponto bastante importante também. Todas as deliberações, todos os assuntos que o comitê gestor for tratar dos estados e Distrito Federal, né, sejam as definições de alíquota, as definições em relação à distribuição, os custos do próprio comitê gestor, quando relacionados aos estados e Distrito Federal, será levado a voto em sessões, né? Isso tudo vai ser definido por lei complementar, conforme a gente conversou lá no começo do nosso curso, tanto quando a gente tratou do IBS, quanto quando a gente tratou do processo legislativo de uma lei complementar. Todo esse procedimento provavelmente vai haver um regimento interno, uma lei que define como funciona o comitê gestor, que vai definir os procedimentos. Mas sempre que essas deliberações ocorrerem entre assuntos que são tratados entre Estados e Distrito Federal, terão que ser cumpridos 2 requisitos para serem aprovados. E aqui eu até vou fazer um destaque para vocês, gente, porque é muito importante, e vou fazer em vermelho. Esses assuntos, esses requisitos têm que ser cumpridos cumulativamente.
né? Tem que ser somados um ao outro, né? Tem que ser aprovado por maioria absoluta dos membros, ou seja, independente daqueles que estão ou não presentes naquela sessão, tem que contar todos os conselheiros, tem que ser a maioria absoluta. E a maioria absoluta é metade mais um. E além disso, essa metade mais um tem que representar mais da metade da população do país. Então, e é cumulativamente, gente. Então, portanto, se em algum assunto, eventualmente, for aprovado por maioria absoluta dos conselheiros, mas os estados e municípios daqueles conselheiros não representam metade da população do país, não será aprovado. Agora, quando a gente trata de deliberação municípios e Distrito Federal, a aprovação vai haver com maioria absoluta dos representantes tão somente, não vai precisar ser cumulativa com o tamanho da população, tá bom? E uma coisa importante, muito importante para a questão política do nosso país, que todos temos que acompanhar, o presidente do comitê gestor, o qual a Constituição, a emenda constitucional garante que deve haver alternância, mas o presidente do comitê gestor será indicado e aprovado pelo Senado Federal em sabatina, e inclusive os requisitos para ser presidente do comitê gestor é ter notório conhecimento sobre administração tributária e de direito. Perfeito, pessoal? Aqui eu trouxe para vocês os pontos importantes do comitê gestor, né? O comitê gestor é quem vai administrar e arrecadar o IBS de uma forma abrangente, eu falo, né? De todos esses tópicos que a gente trouxe. O comitê gestor é mais um órgão a ser criado, provavelmente baseado em Brasília, que a gente vai ter que acompanhar, tá bom? Perfeito? Agradeço a atenção de todos e espero vocês na próxima aula. Muito obrigado!